Fala galera, beleza? Eu vou fazer esse vídeo aqui para o pessoal dos oitavos anos que aponta algumas características da população mundial e da sua densidade demográfica, algumas características e informações importantes. Então abra um caderno, faça um breve resumo, um fichamento desse comentário que eu farei para vocês a partir de agora. Vejam esse mapa mundi que traz informações importantes sobre a densidade demográfica e a distribuição e a concentração da população no mundo todo. Nessa legenda que está aqui abaixo, nós conseguimos perceber que existe uma escala de cores, e essa escala de cores representa alguns valores. Quanto mais escuro for, maior é a densidade demográfica, quanto mais claro for, mais baixa é a densidade demográfica, ou acima de 200 pessoas por quilômetro quadrado, ou menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Por exemplo, aqui na América do Sul, a gente consegue perceber que a costa do Brasil, o litoral do Brasil e da Argentina, do Uruguai, a população é bastante concentrada. Por outro lado, a gente consegue notar que a região da Amazônia é rarefeita, a sua população é mais dispersa. Tem alguns núcleos urbanos e cidades grandes, como Manaus, como Belém, tudo bem. Só que existem alguns fatores que limitam essa concentração da população, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Observe então ao redor de todo o planeta, como a Europa, a Ásia, aqui o sudeste da Ásia também, como tem uma grande concentração populacional. A cada quilômetro quadrado existem mais de 200 pessoas concentradas nessas regiões. Tá? E aqui, por exemplo, na Austrália, devido a um grande deserto, a população é muito baixa, né? O deserto do Saara, Cordilheira do Himalaia e também no hemisfério norte, onde tem muito gelo, a Sibéria, Groenlândia, o norte do Canadá. Então existem alguns fatores de atração e repulsão da população. O primeiro deles é o fator natural, pode ser o clima com uma seca, por exemplo, muito severa, por muitos anos persistente, pode fazer com que a população não se fixe naquela região do planeta. O relevo pode ser a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, e também faz com que hajam pequenos vilarejos e a população não fique morando lá. A fertilidade dos solos, como aqui o Brasil é um país muito privilegiado, grandes regiões, grande parte dos nossos solos são bem férteis e pode ser um fator para desenvolvimento da agricultura. Por outro lado, nós temos alguns fatores humanos, ou chamamos de histórico-econômico. Fator histórico a gente pode atribuir à colonização dos portugueses aqui no litoral do Brasil. E aí nós tivemos ao longo da história duas capitais, Salvador e Rio de Janeiro, que estão no litoral do Brasil. E aí temos aqui então a mobilidade da população por meio da infraestrutura e redes de transporte, aeroportos, portos, hidrovias para deslocamento da população. A acessibilidade como redes de comunicação, acesso à comunicação, pode também ser um fator. A fixação de atividades econômicas, nós temos a criação de cidades turísticas com perfil religioso, por exemplo, um perfil histórico, como são as cidades de Minas, ou as cidades litorâneas que no Carnaval, no Ano Novo, são cidades turísticas. E também nós temos aquelas cidades que têm um perfil mais econômico, comércios, serviços, cidades universitárias, que fazem com que a população fique bastante grande. Então, são alguns fatores de atração urbana. Vou comentar com vocês agora sobre esse vídeo que mostra o desenvolvimento da população desde o começo da humanidade, e a gente consegue perceber cada pontinho desse, ele representa uma cidade acima de 1 milhão de pessoas. Culturalmente, então, desde vários séculos atrás, Império Romano, por exemplo, a população da Ásia, ela sempre foi
muito grande. As cidades lá eram numerosas e várias cidades já tinham uns núcleos muito bem desenvolvidos. A Europa e também aqui ao longo do Rio Nilo, na margem do Rio Nilo, onde estou passando aqui com o cursor, nós conseguimos perceber várias cidades, tanto no Oriente Médio, né, na Península Arábica, melhor dizendo, todo esse desenvolvimento. Vou tentar passar o vídeo um pouquinho mais para frente, para a gente chegar aqui nos momentos mais próximos, atuais. Enfim, a gente passa por vários percursos da história da humanidade e aí comecem a perceber como que a população ela vai ter um crescimento vertiginoso dessas cidades em todo o planeta. Então, a América do Sul começa a ter, desde o período colonial, né, o aumento populacional e a ocupação das cidades do interior. Na África também é bem perceptível isso, e em todos os continentes. Tivemos períodos de guerras mundiais, tá? E em 2050, onde é que nós vamos parar? Então fica essa interrogação, essa é a pergunta para o futuro, tá? Esse gráfico aqui, muito interessante, ele apresenta, só deixa eu pegar o laser aqui, beleza? O aumento da população mundial desde 1804, quando nós alcançamos 1 bilhão de pessoas, e até 2011, né? Quando chegamos ao 7º bilhão da população mundial. O ano que vem, 2021, nós vamos alcançar 8 bilhões de pessoas. Então observem que demoramos então 123 anos para sair do primeiro e chegar no 2º bilhão, para dobrarmos a população até 2 bilhões de pessoas, que aconteceu em 1927. Apenas 32 anos para sair do 2 para o 3º bilhão, 15 anos do 3º para o 4º, 13 anos do 4º para o 5º, e do 5º para o 6º e 6º para o 7º, apenas 12 anos. E a projeção para que o ano que vem, 2021, esse número seja de apenas 10 anos, entre o 7º e o 8º bilhão da população. Tem alguns fatores que possibilitaram que nós tivéssemos esse avanço, desse crescimento vertiginoso da população. Nós vamos comentar um pouco dele agora, nesse gráfico, que observe então que vocês já estão começando a fazer uma leitura de gráficos um pouco mais técnica. E aqui nós temos então a primeira fase, que é um crescimento muito lento da população, desde 1700 até o início do 1º bilhão. Tá? Então a gente consegue perceber que 1 bilhão de pessoas por volta do início de 1800. Aí nós tivemos uma outra fase que se chama um crescimento lento, tá? Da população entre 1850, a Revolução Industrial, até 1930, 1940, certo? Vamos colocar aí no máximo até o término da Segunda Guerra Mundial. Depois, um terceiro comportamento dessa curva, que ela fica bem mais alta, tá? Então a angulação dela fica bem diferente em relação a esses dois extremos aqui. E aqui tem o que nós chamamos de crescimento de boom populacional, ou a explosão demográfica. E uma quarta fase, que é a de crescimento de estagnação. Está crescendo, tem um crescimento importante. No Brasil, por exemplo, na Europa, né, na Europa mais ainda, a população tem um crescimento vegetativo negativo. O Brasil ainda tem um crescimento de um pouco maior, mas consecutivamente está se reduzindo. Observe então e anote no caderno essas 4 fases do crescimento demográfico. De acordo com o gráfico anterior, a primeira fase do crescimento lento, a segunda, que é a fase crescente, a terceira fase da explosão demográfica e a quarta fase da estagnação demográfica. Comentar um pouco com vocês sobre o crescimento vegetativo, que eu mostro essa
projeção do Brasil. Vejam que aqui então eu tenho os anos, o tempo e até uma projeção para 2060 e aqui as taxas de crescimento ou decrescimento. E aqui a população em milhões. A estimativa é que nós alcancemos em 2040, 2045 aproximadamente 240 milhões de pessoas. Tá? 230 aproximadamente. Tem outras projeções que apontam um pouco mais do que esse valor aqui do IBGE. Tá? E aqui é interessante mostrar que essa curva da taxa de crescimento natural ela vai cair, ou seja, o número de filhos por família vai diminuir e o número de falecidos vai aumentar. E esse ponto de interseção ele vai acontecer por volta de 2040, 2045. Tudo bem? Então, basicamente, para essa aula que nós comentamos a respeito de assuntos importantes, vocês devem, então, em casa, ficar atentos e resgatarem esses assuntos importantes. Um grande abraço para vocês, bons estudos!